Olá, sou o economista Reinaldo Café, agora 7 horas e 34 minutos, hoje é dia 2 de dezembro, seja bem-vindo à 37ª edição do Café com Política, nosso debate semanal, nosso encontro semanal para falar de política aqui. Sempre conosco na bancada, o consultor Kleber Santos. Kleber, bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia aos ouvintes. João Jabur, jornalista, obrigado pela presença. Bom dia, Café, bom dia a todos. Ricardo Bizarra, bom dia para você. Bom dia a todos. E recebemos o advogado, professor universitário, ex-deputado estadual e presidente municipal do PP, Carlos Braga. Braga, prazer em recebê-lo aqui no Café com Política. Prazer é meu, Café, obrigado, 96 FM, JC, Jornal da Cidade, Bizarra, Kleber, João Jabur, amigos de longa data, todos. Muito bem, o Braga vai debater conosco aí esse ambiente político. Eu vou pedir licença para nossa audiência, a gente vai fazer uma pequena extensão aqui do Cidade 360, porque a gente está muito ansioso em relação ao rodízio que vem acontecendo do DAI, né, da água abastecida pelo Batalha. E nós tivemos uma chuva bastante intensa, o nível do Batalha teve uma alta, né? E nós estamos na linha com o presidente do DAI, o Marcos Saraiva. Bom dia, Saraiva, obrigado por estar aqui no Café com Política. Bom dia, Café, sempre um prazer estar com vocês. Bom dia ao Braga, ao Kleber e o Bizarra e todos os ouvintes da Cidade 360. Aqui no Café com Política hoje, hein? Ô, meu caro Marcos Saraiva. Café com Política. O café tá aqui já. Falta café aqui, a política tá rolando sempre. Dá a notícia. Tá aqui, a política tá aí. Tá bom. Dê a notícia para a população. Com essa chuva, rodízio suspenso, sim ou não? Café, desde ontem, né? Ontem, quando já bateu 2,80, logo de manhã, a gente amanheceu com 2,80, logo. Eu chamei o diretor responsável pela distribuição de água aqui do DAE e nós abrimos, né, todas as torneiras para a cidade inteira desde ontem. Estávamos só aguardando agora ela pressurizar tudo. Hoje a distribuição da cidade toda ela demora aí em torno de 15 a 20 horas para poder ficar toda pressurizada. Então hoje de manhã a gente tem já a pretensão de anunciar aí o fim do rodízio. Perfeito, então essa é a notícia presente e claro que aí você vai acompanhar a questão das chuvas para continuar sem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de rodízio, é isso? Positivo, exatamente isso, estamos trabalhando para isso. Perfeito, obrigado meu caro Saraiva pela sua informação, ouvimos da boca aí do presidente Marcos Saraiva, então fim do rodízio aqui em Bauru. Uma boa notícia, né, Jabur? Tudo bem que dependíamos quase 40% do Batalha, hoje depende só 22%, mas para quem tem problema de água é 100%, né? É uma boa notícia e agora vamos continuar orando, né? Como dizia Célio Gonçalves, para que a chuva continue nos ajudando também. Eu já chamei uns pajés lá, né, Braga? A gente bota aí uma pagelança aí, vem a dança da chuva e vambora, né? Muito bem, hoje aqui, Carlos Braga. O Braga, fala um pouquinho aí do que você anda fazendo. Você foi deputado estadual, teve um único mandato, não quis se candidatar, dedicou as suas empresas, aí depois teve aí toda a trajetória em torno também dessa questão do combate ao câncer e tudo mais, advoga hoje, mora em São Paulo. Fala um pouquinho aí de como é que é o Carlos Braga de deputado estadual até esse momento. Bom, vamos lá, Café. Hoje... Não precisa contar todos os detalhes. Tá? Lógico. Bom, hoje eu sou advogado em São Paulo, advogo em São Paulo, embora ainda tenha escritório aqui em Bauru, venho aos finais de semana, tenho casa em Bauru, tenho propriedade em Bauru, tenho família em Bauru, meus filhos moram aqui, enfim. Mas profissionalmente trabalho em São Paulo como advogado. E aos finais de semana estou em Bauru. E nesse período todo me dediquei a ser professor em São Paulo, fui estudar em São Paulo e tive uma dedicação por um bom tempo no Centro de Apoio às Pessoas com Câncer de Bauru, que é um projeto que eu pretendo retomar no próximo ano. Era uma entidade, ainda, né? Ela está ativa, uma entidade que prestava assistência médica, terapias médicas integrativas para pessoas carentes com câncer, de forma totalmente gratuita e sem nenhum recurso público, né? Trabalhamos por 7 anos e suspendemos as atividades na época da pandemia, porque os pacientes com câncer são imunodepressivos, os médicos
se mudaram, enfim, não tinha mais um ambiente para prestação do serviço. E agora a gente pretende retomar as atividades em 2023. Então, Perfeito. basicamente, é isso. Divido a minha vida pessoal e profissional entre Bauru e São Paulo. Mas sendo presidente do PP, é óbvio, né? Muito de olho na política local e, claro, daqui 2 anos, uma eleição municipal importante, né? Não, com certeza. Bauru precisa que a classe política ou os atores da cidade, né? As forças vivas, como algumas pessoas gostam de chamar, se unam em prol do bem comum. Né? A gente vê aí um cenário há anos, ou há prefeitos, né? De um certo aí descaso, né? Com a união da cidade, com o bem da cidade, com uma gestão planejada, profissional, focada nos problemas da cidade. Então, com certeza, está chegando a hora das pessoas de bem em Bauru deixarem as suas vaidades, as suas motivações pessoais de lado e olharem para o bem comum da cidade. Bom, nós vamos voltar aqui na política local, porque tem essa mudança aí na estrutura da Câmara. A gente queria também, Carlos Braga, ouvir você sobre esse processo nacional. Como é que o PP se posicionou em relação ao pleito, né? E como é que você vê ainda aquela coisa, né? Existe uma turma, né, ligada ao Bolsonaro na expectativa de alguma coisa. Ontem eu conversava inclusive com um empresário, né, perguntando se vem alguma bomba, vem alguma coisa. Na outra ponta tem uma equipe de transição já trabalhando. Surpreendentemente vai ter uma antecipação da diplomação do presidente Lula, não sabemos aí o real motivo para isso, mas como é que você viu todo esse processo? Como é que você vê ainda esse tensionamento mesmo após as urnas aferirem aí o presidente eleito? Bom, Café, partidariamente falando, o PP, através do seu presidente do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, apoiou o atual presidente Bolsonaro, mas hoje já sinaliza, através do Arthur Lira, uma aproximação com o presidente eleito, o futuro presidente Lula, numa articulação esperada, né? O Centrão sempre foi governo, qualquer que seja o presidente. Lamentavelmente, a ideologia, os princípios são deixados de lado para fazer valer os seus interesses próprios. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele está preocupado com a eleição dele para presidente. Ele não está preocupado com o partido, com o Brasil. Porque é impossível você defender uma bandeira como teve e tinha a bandeira do presidente Bolsonaro e, ato contínuo, você virar base de sustentação política do maior adversário dele. Mas para o bem do país, lógico, tudo é para o bem do país, mas a gente sabe que não é assim que funciona lá. Bom, quanto ao tensionamento da política nacional, infelizmente nós chegamos num ponto lamentável no Brasil, né, que ter que escolher entre um tosco e um corrupto, e foi isso que aconteceu, né? Era escolher entre os piores, né? Embora eu tenha votado, tenha a minha preferência, não pessoal, mas por valores, por princípios, por visão de país, visão de Estado, mais à direita, né? A verdade é que nós tínhamos 2 péssimos candidatos. Se você analisar a capacidade, a intelectualidade, a articulação, o posicionamento, lamentável. E lamentável os anos anteriores. Mas muita gente fala, o Bolsonaro é tosco, ele não sabe falar. E a Dilma e o Lula? Eles falam, né? O quê? Exatamente. Então, a verdade é essa. Na minha avaliação, eu gostaria que tivesse um presidente da postura, da intelectualidade, da capacidade de articulação política, de um Michel Temer, por exemplo. Sim. Sem entrar no mérito aí de... Tinha um posicionamento mais de estadista, né? Lógico, mas era isso que tínhamos. Escolhemos um país totalmente dividido, né? Com uma votação, com uma eleição apurada de forma a ser contestada, né? Por quê? O processo eletrônico da votação é confiável, é fiel, tá. Quem atestou? Quem viu? A OAB viu. OAB, eu sou advogado. Nós não temos capacidade para ver isso. O Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza o uso do dinheiro público.
Ele não tem capacidade técnica de ir lá abrir um sistema de TI, de informática e atestar a veracidade daquilo. Eu não estou falando que foi roubado ou não a eleição. Só estou falando assim, cadê a prova cabal que é fidedigno? Não é só isso. Eu gostaria de saber, de ter essa certeza, que nós não temos. O ministro, o presidente do tribunal falou, não, é válido, é confiável. Eu não sei. Eu não estou falando que não é. Eu estou falando que eu não sei. E muita gente não sabe. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo o ex-deputado estadual e presidente do PP local, o Carlos Braga. Ô Kleber, e essa posição, né, em relação ao Arthur Lira, né, do presidente Bolsonaro, segurando aí a verba do chamado orçamento secreto, né? Foi uma retaliaçãozinha aí para dizer, ó, você estava comigo ontem, agora você vai estar com o PT? Mais ou menos por aí? O poder tem esse jogo, né? Com certeza ele mandou um recado aí, mas o curioso é que o Lula, ele criticou demais, ele detonou demais essa chamada, esse chamado orçamento secreto. E usa como moeda agora. E agora já está lá, né? Deve continuar, e então está falando acho que em 8 bilhões de reais, quer dizer, existe um grande volume de dinheiro público que voltou à mesa, só vai mudar de nome. Já estão colocando um nome diferenciado, mas é o famoso secreto que vai continuar, e a gente vê o fisiologismo, a rapidez com que as coisas acontecem. E pelo que a gente sabe, PT, os partidos já estão, né? Vai dar lida, provavelmente não tem nem como mudar mais isso. Eu creio que esses interesses do grupo vão prevalecer e deve ser o líder de novo. Agora, Jabu, sempre um presidente da República busca apoiar tanto, principalmente o presidente da Câmara, que é por ali que tramitam os pedidos de impeachment e tudo mais, né? É quase que uma autodefesa, né? Não tenha dúvida, é a tal da república que é parlamentarista, né? Um presidencialismo parlamentarista, um misto que nós vivemos no Brasil, mas todos os vícios da política, todos os interesses que permeiam esse setor da sociedade, né? O Carlinhos fez um desabafo aí muito bom, né? Nós... Começando ali pela eleição, pelas opções que nós tínhamos, ali já ficou bem simbólico o nível da política brasileira, né? E o que nós estamos discutindo aqui agora é um pacto que existe entre a elite política, né? Que entra governo, sai governo, isso não tem tanta importância, né? A elite política se preserva, se mantém, e o interesse público não é a prioridade aí, né? Claro que tem lá algumas ações interessantes, tem projetos que são votados, a vida não para, mas as elites políticas se preservam, assim como outras elites também se preservam, né? É o jogo de força entre os diversos setores da sociedade brasileira. É assim que funciona, né? Talvez um dia possa ser quebrado ou equilibrado um pouco mais isso, né? Mas, você vê, PT, esquerda, o discurso todo não se aplica na prática. O PT é tão pragmático quanto o governo que está aí, ou que vai sair agora, né? Para fins de negociação política, de composição de governo, de aliança, etc, etc. E com uma característica diferente, que é mais loteamento, né? Não obstante, né? Você trouxe até o chefe de gabinete, né, ser do PP numa composição com o Centrão, mas não vem o pacote todo, né? O Bolsonaro tomou um pouco de cuidado de trazer a pessoa, né? Com o PT me parece, né, que é um pouco mais um pacote, né? Eu tenho que dar, inclusive, a gente vai ver depois as nomeações para as estatais, né? E o que é curioso é esse orçamento que está sendo levado sem ter ainda quem vai coordenar isso. E se aprovado como está, libera 105 bilhões que estavam previstos para o Auxílio Brasil, ou seja, sem um destino para o dinheiro. Quer dizer, essa altura do campeonato nós estaríamos dando um cheque em branco de mais de 100 bi para aplicar onde quiser. Quer dizer, me parece um contrassenso e uma farra, né, com o dinheiro público, né? Há impasse em tudo, né? Inclusive em Bauru, viu? Nós estamos com problema no orçamento, faltam 2 sessões para terminar o ano legislativo. A prefeita não respondeu ainda algumas perguntas que a Comissão de Fiscalização da Câmara fez, e tem 2 sessões para votar orçamento, ninguém discutiu o orçamento do ano que vem, então a coisa está nivelada por baixo em todos os setores. Imagina o Carlinhos aqui, o PP dele aqui, o político local, né? Só observando isso lá em cima, só né? observando e discordando, inclusive, do próprio comando, às vezes, do partido, sem poder também se rebelar. Enfim, é um negócio complicado demais a política brasileira. Os de cima acabam forçando aqui embaixo. O mau exemplo vem de cima, né? É lamentável. Só um parêntese aí, não existe orçamento secreto no Brasil. Claro, né? Orçamento. São emendas parlamentares. São emendas do relator. Né? Há um certo tempo atrás,
o próprio Congresso Nacional aprovou emendas parlamentares impositivas, destinou um percentual total do orçamento para que os deputados e senadores apresentassem emendas impositivas, ou seja, de cumprimento obrigatório pelo Poder Executivo, e paralelamente autorizou também que os parlamentares fizessem esse tipo de indicação para o relator. Então o relator recebia a emenda do deputado Café, o deputado Kleber, o deputado João, e colocava em nome dele. E aí começou a gritaria, porque você não sabia qual deputado estava indicando para o relator. Aí, por resoluções do próprio Congresso Nacional, até essas emendas do relator que tenham indicação de parlamentares são obrigadas a terem a sua publicidade. Então, não existe o tal do orçamento secreto. Isso é narrativa política para atacar o governo, o parlamento. E, na verdade, o presidente da República não teve e não tem como ingerir nisso, a não ser bloquear o repasse, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora. Que aí alguém fala... Que é o cumprimento... O orçamento é do Bolsonaro, não, é a execução. A execução orçamentária... Ele tem o poder de vetar ou não. E essas emendas impositivas, elas foram uma PEC. Foi uma emenda constitucional. Agora, feita pelo próprio Congresso. O que colocam, Braga, só para a gente fechar esse tema, é que quem é mais amigo do rei teria mais vantagem. Por isso que falou do ser secreto, né? A palavra secreto saiu porque não há uma isonomia entre os parlamentares. Exatamente. Normalmente o relator da proposta orçamentária que se alternam entre senador e deputado federal ano a ano, normalmente é uma indicação de algum parlamentar da base aliada. E é óbvio né, que pelo jogo político, esse relator, ele vai acatar as indicações, as sugestões dos amigos do rei. Ou dos amigos dele. E não é secreto porque é uma emenda do parlamento que, se ele disser, tem uma verba para Bauru, para a PAI, vai ter o Tribunal de Contas. Então ele não tem esse secreto no sentido de... A impressão que dá é que o dinheiro vai pro bolso do deputado ou do senador. Não existe orçamento secreto no Brasil. Fiz um artigo outro dia, mandei até pro Jabor, explicando em detalhes jurídicos como é a sistemática desse orçamento. Não existe orçamento secreto no Brasil. A única coisa que o presidente da República pode fazer é segurar, né, falando num linguajar mais comum, é segurar a execução. Ou seja, é não pagar, não entregar o dinheiro. Que é o que ele está fazendo agora. Que é o que ele está fazendo. E ele, eventualmente, pode fazer, pela lei de responsabilidade fiscal, ele pode contingenciar se não tiver todo o dinheiro disponível. E o Lira reagiu meio forte com o Bolsonaro por conta dessa questão. Você acha que politicamente ele se acerta ou foi só uma birrinha aí? Ou... Veja bem, Café, nós estamos aí há um mês de encerrar o orçamento, a execução orçamentária. Tá? É uma briga política, não tem o que fazer. Você vai fazer o que contra o presidente? Um impeachment faltando um mês? Não tem o que fazer contra ele. Crime de responsabilidade? Ele fala, não tenho dinheiro. Tem a emenda, mas não tenho dinheiro. Então é a briga política. Ele, como o Jabor disse, ele mandou um recado pro Lira, só falou, você pode muito, mas não pode tudo. Exatamente. Tem uma matéria na Veja de um mês atrás. O reduto eleitoral do Arthur Lira foi um dos mais privilegiados pelas emendas de relator. Tá aí. Ele vai falar o quê? O Rui Rocha participa, parabeniza você por ser um excelente empresário e profissional e pela entrevista. Pois não. Inclusive saiu uma matéria aqui do governo Bolsonaro que congelou todos os pagamentos do Ministério da Educação em dezembro. A decisão atinge todas as unidades vinculadas à pasta, inclusive a Rede Federal de Ensino Superior. A medida foi tomada no mesmo dia em que o Ministério da Educação suspendeu o bloqueio de 366 milhões de universidades e institutos federais que tinham sido anunciadas na segunda-feira. Com a nova decisão da equipe do ministro Paulo Guedes, fica suspenso então o pagamento dessa verba que teve o empenho liberado. Que está dentro daquela história do teto de gastos, eles estão fazendo os contingenciamentos, né, para não ter crime de responsabilidade. Só uma observação, me parece que ontem à noite foi revisto isso, viu? Parece que a verba voltou a ser liberada para a educação. Eu estou até consultando aqui o nosso amigo então, então a gente vai atualizar. Vamos dar uma atualizada. Bom, são 7h54, nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, eu quero ouvir do Carlos Braga aí, juntamente com a bancada, essa questão do judiciário
judiciário. A gente sabe do limite ético aí como advogado, mas a gente quer falar das cortes do judiciário e colocar também o Kleber, o João Jabur, o Bizarra nessa conversa. A gente volta já. Agora são 7h57. Esse é o encontro semanal para falarmos de política. Você que acompanha o Dum Dum diariamente aqui às 8 da manhã, de segunda a sábado, na verdade. Hoje, o Túlio do Tempo, um pouquinho mais tarde, às 8h30 da manhã. E recebemos aqui no nosso estúdio o ex-deputado estadual, presidente do PP local, Carlos Braga. Também conosco aqui, Kleber Santos, João Jabur e Ricardo Bizarra. Eu sou Reinaldo Cafeu. Braga, como é que você tem visto a questão da corte? Há um grande questionamento do posicionamento do Alexandre de Moraes em especial, não tem aberto aí a oportunidade de uma investigação maior, sempre uma decisão muito rápida, e aí quem tem um olhar pró-Bolsonaro, que é tudo contra o Bolsonaro, que ele teria um lado. Eu sei, como advogado, você tem um limite ético aí, mas do que você puder emitir o seu juízo de valor sobre as cortes do judiciário, em especial o Alexandre de Moraes. Bom, falando sobre Supremo e TSE, né? Não generalizando, não tendo isso como uma regra, infelizmente eles rasgaram a Constituição e o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, né? Alguns ministros esqueceram o que estudaram, esqueceram o que ensinaram como professores, o que escreveram como juristas e decidem da forma que querem, né? Eu tive o privilégio de ter um professor chamado Gastão de Moura Maia Filho, que na primeira aula de direito ele me disse à classe, aliás, né? Perguntaram para ele o que era direito. Ele disse: direito é o que a parte pede e o juiz dá, o resto é literatura, né? E tá virando praticamente isso, entendeu? Então, você pega aí o inquérito das fake news. Aquilo é um absurdo, né? Baseado numa norma, que é um regimento interno, não é lei, né? Pela hierarquia das normas, é uma das últimas, um artigo que fala sobre algum tipo de violação à corte ou aos ministros dentro do edifício, dentro das instalações do Supremo. E com base nisso você tem um inquérito de 2 anos em que não tem a participação do Ministério Público, não tem a participação da atividade policial, da Polícia Federal, na qual o próprio juiz, ele é a vítima, o julgador e o que faz a persecução, a investigação dos supostos crimes. Ou seja, não existe um precedente. E o próprio plenário do Supremo confirma isso. Aonde nós chegamos, né? Ou seja, o tribunal está totalmente politizado. Então, assim, vale o que eles querem, né? Tudo bem, eles foram nomeados, tem pessoas lá com maior gabarito jurídico, uma né? assessoria muito uma forte, assessoria, né? Maravilhosa, né? A intelectualidade deles, assim, o cabedal jurídico deles, eu conheço vários ali, foram professores na USP quando eu fui também, assim, a própria ministra Carmen Lúcia, né? Dizer que até o dia 30 relativizar tudo bem. A censura. Relativizar a censura, que isso? Bom, começou com o Lewandowski lá, quando do impeachment da Dilma. Exatamente, né? Assim, olha, a lei fala isso, a jurisprudência fala isso, a Constituição fala isso, mas nessa vez não vale. Gente, pelo amor de Deus, isso é impossível acontecer. Então, claramente, são decisões de cunho eminentemente políticas. Se tem algum interesse maior ou se é só convicção pessoal, né? A própria impugnação do PL, lá o recurso que o PL fez recentemente, né? Pô, existe uma coisa que chama-se devido processo legal. Tem que tramitar. Por mais esdrúxula que seja a petição, o direito de ação é um direito abstrato. O advogado pode escrever no papel lá o que ele quiser e protocolar. Sim. Não existe assim um juízo primeiro, não, isso não pode. O protocolo não vai aceitar, né? Só se tiver algum erro. Exatamente, algum erro. Se não, você tem que processar, ou seja, tem que andar. E a litigância de má-fé tem uma definição bem clara. Exatamente. Do que seja, né? Tem que andar, ele teria que receber, abrir
para a Procuradoria Geral Eleitoral se manifestar, teria que mandar para a área técnica dele fazer um parecer, chegar, devolvia o processo a ele, ele colocava no plenário, daria o voto dele e o plenário decidisse. E aí... Agora, ele matou no peito em 4, 5 laudas e aplica uma multa arquimilionária sem precedente na história e condena a litigância de má-fé, um direito que está previsto na lei eleitoral que você pode recorrer. Eu só vi litigância de má-fé durante o processo, é óbvio, né? Já tem ali uma sentença. Ele não litigou ainda. O interessado vai litigando e querendo... Na trabalhista acontece muito isso, né? Chega uma hora o juiz fala, ó, você está postergando esse negócio, você está pedindo cada coisa aqui que você está litigando de má-fé. Uma multinha de 20% sobre o valor. Junta documento falso, testemunha. Aí é litigância de má-fé. Agora, você apresentar um recurso, protocolar um recurso previsto na legislação eleitoral, isso não pode ser configurado litigância de má-fé. Deixa eu, antes de passar aqui a palavra, o nosso ouvinte aqui, quem que é? O Marcelo de Carvalho, lembrando, 5 carros tiveram engavetamento agora na Nuno de Assis, viu? Na quadra 8, a chuva certamente deve ter tirado a atenção, então se você estiver na região da Nuno de Assis, evite, não sabemos que sentido é o engavetamento, mas certamente a coisa se complicou ali. Pois não, Kleber? Mas isso que o Braga falou realmente, então hoje o STF pune quem reclama, sem investigar crime, às vezes, e redes sociais sob censura, que continua e tudo. E apesar de tudo isso, uma coisa que me chamou a atenção nesta semana é o Renan Calheiros, que conseguiu assinatura para a PEC, que ele está chamando em defesa da democracia. É para ampliar, sério, ampliar o poder do STF. Quer dizer, além do que já tem. Ampliar o poder do STF, que inclusive para um pacote de propostas, a questão do crime de intolerância política, então ele julgar os atos contra a democracia com maior rigor. Não entendi diante de tudo que está acontecendo. Por exemplo, esse pacote ele prevê que bloquear a rodovia, por exemplo, já pode levar imediato a 4 anos de prisão, se fizer isso. O probo Renan Calheiros. Isso, e também proíbe a indicação de militar da ativa ou da reserva para chefiar o Ministério da Defesa. E ele conseguiu, as assinaturas, tá andando, e a ideia dele é essa mesmo, ampliar o poder do STF. Ele vai, nessa proposta dele está inclusa também os processos que ele responde no Supremo serem julgados mais rapidamente? Aí não, né? Aí não. E aí, Jabor? Brincadeira, né? E esse cenário todo aí? É um cenário triste, trágico, e aí agora com o judiciário de ator na política também, já não basta os atores todos que nós estamos citando aqui desde o começo, né? E o que vem à mente, né, e o Braga pode recorre para quem? É só para cortes internacionais quando chega nesse nível? Não recorre a ninguém. A Corte Internacional vai invadir o Brasil? Não tem também eficácia nenhuma isso, né? Tem. O grande problema da ditadura do judiciário, entre aspas, é que você não tem mais a quem recorrer. O judiciário sempre é a última Essa é a instância. Colocação, né? Quem que fez essa frase? Olha, a pior ditadura que tem é a do judiciário. É a do judiciário, você não tem para quem recorrer. Vou para a Corte Internacional de Haia. Tá. Os Estados Unidos, a Rússia, quem vai invadir o Brasil para fazer valer a decisão? Ninguém. Então, é assim, o Congresso Nacional, infelizmente, vai se vender pro Lula e vão aprovar o que eles quiserem. Vai aprovar essa PEC da transição, que é um escândalo orçamentário, fiscal, vai explodir as contas públicas no Brasil, e tudo que foi falado durante a campanha eleitoral jogaram no lixo, estão lá negociando, estão já escolhendo presidências de comissões dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, quem vai ser o próximo relator do orçamento, já está tudo sendo negociado com o governo que está entrando. Ou seja, lei de responsabilidade fiscal joga no lixo também, porque não vale mais. Entendeu? Bom, atribui-se a Rui Barbosa essa frase, mas não tem nas anotações dele, então é de autor desconhecido. A frase correta: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, contra ela não há a quem recorrer, que foi o que você disse agora. Bom,
não tendo então como recorrer, não tem muito o que fazer, nós temos que agora, você acredita, só para a gente fechar, que tem alguma coisa aí trabalhada, esse silêncio do Bolsonaro, essas manifestações que não param, né? Todo mundo parece assim naquela, vai acontecer alguma coisa, aí você junta o pedido do PT para antecipar a posse, será que é para dar um pouco mais de garantia? Tem uma teoria da conspiração aí, e a gente, é óbvio que a nossa audiência gostaria de saber a opinião de quem está aqui na bancada. Não, sim, existe esse rumor, né? Ou esse humor bolsonarista que algo aconteça, né? Porque realmente é lamentável você ter na presidência da República uma pessoa despreparada, desqualificada, condenada por corrupção, em processos absolutamente legítimos, até porque, só um parêntese jurídico aqui, a alegação da incompetência territorial do juiz para julgar não poderia ser apreciada em última instância. Processualmente ela teria que ser apreciada lá no começo. E eles esperaram ter a condenação em Curitiba, no juiz de primeiro grau, a confirmação no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e a confirmação no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, para só depois alegar a incompetência territorial do local onde foi julgado. E onde? Tá. No STF, né? No STF. O Tribunal Político. Com a decisão de um ministro só, que foi do Fachin. Tá. Então, todas as outras condenações feitas no âmbito da Lava Jato em Curitiba, elas também têm incompetência territorial. Porque os diretores da Petrobras, a maioria deles, morava no Rio de Janeiro. E todos eles foram condenados. Todos eles cumpriram prisão. Embora todos já estejam livres, gastando o seu dinheirinho suado lá crime, que ganharam. O crime então, compensa. É um absurdo. Agora, eu fico imaginando, né, um militar, por exemplo, um general, batendo continência para um presidente como Lula. Eu não faria isso. Eu teria insubordinação, eu aposentaria, eu faria qualquer coisa. Mas é do jogo. Como devem ter lá militares simpatizantes do presidente Lula também. Sem dúvida. Agora, eu particularmente não acredito que as Forças Armadas, o Exército, vá pagar um preço tão alto em romper institucionalmente o país e instalar um novo governo. Porque é a única opção que existe. Não existe opção legal. O artigo 142, intervenção. Esqueçam, isso não existe. A única situação plausível no âmbito fático é as Forças Armadas assumir o poder. Mandar Bolsonaro embora, Lula embora. E aí tem uma ruptura institucional. Aí eles podem tudo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Manter o Congresso, dissolver o Congresso. Aí eles podem tudo. É uma conta muito cara numa situação como a atual, de país, uma posição global como existe, os militares virem e assumir essa conta de gestão. Não há ambiente para eles não têm essa vontade, né? Exatamente. E dizem até que eles não teriam, por mais que tenha esse respaldo aí nas ruas hoje, eles não teriam a disposição, o clamor né? total da população para valer o sacrifício deles. Sim. Essa, pelo menos as informações que eu tenho da parte deles. Então eu não acredito. Eles o jogo está antecipando a diplomação justamente para ir segurando esses boatos, esses rumores. O Brasil merecia ser passado a limpo, com militares ou sem militares, né? Mas infelizmente o que a gente vê aí serão 4 anos de PT com todo o fisiologismo, com toda o Congresso participando dos cargos públicos e assim por diante. Infelizmente é esse o cenário. Kleber, vai ter o Pablo Vittar. Você já comprou a sua passagem para Brasília? Não? Não, você não gosta do Pablo Vittar? Mas que preconceito. Não é o meu, mas tem quem gosta, né? Né? Tem quem gosta. Faz sucesso, né? Bom, vamos fazer um recorte rápido aqui para nível estadual. Braga, como é que você viu a eleição do Tarcísio e a novidade, né, na política local, rompendo aí, fazendo uma ruptura com o PSDB? Bom, Tarcísio é um grande nome, um grande profissional, né? Um grande gestor, carece ainda
do conhecimento, da articulação política, né? O governador do estado precisa, ou Chamado traquejo. seria importante que tivesse o trânsito perante os deputados estaduais, conhecimento do interior, o relacionamento com prefeitos, e isso ele não tem, né? Embora seja uma pessoa extremamente preparada, né? Ele ainda não tem esse traquejo. Ele está assessorado por alguns políticos, né? Mais tarimbados aí, com maior experiência, mas pelas nomeações que ele vem fazendo, ele realmente vai dar um caráter extremamente técnico ao governo dele, o que é muito bom, só que o cargo é político. Ele tem que fazer esse balanço, esse equilíbrio de colocar os técnicos nas áreas importantes técnicas, mas também ter a articulação política com o interior, com os prefeitos, com os deputados, né? Por exemplo, o chefe da Casa Civil, que é quem articula com a Assembleia Legislativa, é um advogado que não tem experiência política, né? Normalmente é um cargo que sempre foi ocupado por ex-deputados, né? Por ex-ministros, enfim, porque sabe como andar, como transitar. É o equivalente ao chefe de gabinete na prefeitura. Exatamente. Carlinhos, a pessoa é boa, maravilhosa, excelente profissional, mas será que terá esse traquejo político? Você vê, um minutinho só, João. Então, claro. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, comandada pelo Rubens Cury, ex-prefeito, há 20 anos no Palácio, né? Atendia todos os prefeitos do interior, orçamento desse ano de 1 bilhão e 400 em convênios com os municípios, simplesmente vai ser extinta. Não vai ter mais a secretaria. Não vai ter E mais aquele prédio antigo DR, né, que foi remodelado justamente para abrigar essa secretaria, que é o chamado poupa-tempo dos prefeitos. Exatamente. Né? O que é Não, que vai se lá- fazer com aquilo? Não, na verdade lá são várias secretarias, né? Mas Não é só a de desenvolvimento. Não é só- Mas coordenada pelo desenvolvimento regional, é um né? poupa-tempo, entre aspas, aí das secretarias em geral. Isso. Né? E tem várias no estado. E as atribuições dessa secretaria vai ser desmembrada, dividida entre outras secretarias. Casa Civil, Secretaria de Governo, Secretaria Mas- de Gestão. Foi dito que o vice, o Felício, seria fortalecido nessa articulação com o Estado. Mas até hoje, Nada ainda. nada. Quem deve ir para a Secretaria de Governo é o ex-deputado Gilberto Kassab, que esse realmente conhece muito da política, conhece o interior, conhece os prefeitos, conhece os deputados, conhece a Assembleia Legislativa como poucos. Ele é um macaco velho. Né? Mas é uma secretaria, a Secretaria de Governo, ela articula as ações, né, de gestão governamental das outras secretarias. Né? Então a gente está aí na expectativa do que vai acontecer. Fala-se que o Kassab seria o cara, fala-se hoje, atualmente, que o Kassab seria o cara para pensar o Tarcísio como uma alternativa de centro-direita para depois um voo maior no plano federal. Até eu falava com o Carlinhos sobre isso e o Carlinhos parece que tem alguma informação que não é bem assim. Ou não seria? Não, assim. Ou não é isso também? Não, eu não acredito que ainda esteja nessa fase, né? Dentre as opções que tinha, eu particularmente apoiei o Rodrigo Garcia, porque é meu amigo pessoal, somos deputados juntos, pessoa que conhece o Estado, conhece os prefeitos, conhece a máquina governamental, cometeu um erro crucial de querer essa isenção da guerra política, né? Ele falava, não, nem esquerda nem direita. Alertado pelo Kleber Santos sempre aqui, à muito. frente, né? Mas ele esqueceu que a guerra já existia e ele tinha que ter um lado. Em toda guerra você tem que ter um lado. Aliás, a pessoa tem que ter lado na política, né? E ele quis ficar neutro. E essa neutralidade acabou engolindo ele, né? Infelizmente, seria um dos melhores governadores que o Estado teria nos próximos anos. Mas eu acredito que ainda que o Tarcísio vai levar aí umas cotoveladas aí da Vai Assembleia. aprender na prática. Umas tropicadas, como se diz no interior. A futura secretária aí da Super Secretaria de Infraestrutura é uma procuradora extremamente capaz, inteligente. Era da turma dele, da equipe dele, né? Ótimo, mas assim, aglutinar tantas secretarias na mão de uma pessoa tão técnica, né? Assim, eu acho que falta um meio termo, né? A virtude está no meio, né? Então eu acho que ele tem que tomar esse cuidado. Sim. Porque é assim, o cargo dele não é uma empresa privada, né? É um cargo público, um cargo político. Então ele tem que mesclar aí
a parte técnica, né? Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, parcerias públicos-privadas. Só que tem lugares, né, que você tem que pôr o político, não tem jeito. É inerente à função dele, né? Mas eu tenho uma boa esperança que ele consiga articular. Pois não, Kleber. O grande desafio mesmo do Tarcísio vai ser, concordo plenamente, essa questão política, né? Porque tecnicamente a gente percebe que está se formando uma equipe bem técnica, como você falou, inclusive trazendo pessoas de outros estados que se destacaram. O secretário de Educação, inclusive. Exatamente. Né? Então ele está formando uma equipe bem técnica. A questão política vai ser o grande desafio desse governo. E a gente já está vendo algo acontecendo nesse momento, que é a questão do Vignoli, né? O Vignoli teria o retorno do presidente do PSDB de São Paulo para a superintendência do Sebrae. Essa seria o retorno dele seria para o Sebrae. Até houve aquele apoio incondicional do Rodrigo Garcia ao Tarcísio. No entanto, houve uma surpresa. Terça-feira iria ter uma reunião importantíssima no Sebrae já para definir o presidente. Ninguém apareceu e era na verdade para confirmar o Vignoli. Não apareceu, ele foi surpreendido por isso, e aí veio a informação que o Kassab já está indicando um deputado que foi presidente do Correio, foi diretor-presidente do Correio, que é o deputado Guilherme Campos, que é do PSD. Ele não foi reeleito agora para a Câmara, não conseguiu, e o Kassab, que é ele, na presidência do Sebrae de São Paulo. Então o Vignoli está aí numa situação bem delicada. O Vignoli era momento. O secretário de Desenvolvimento Regional antes das eleições. Agora ele saiu para coordenar a campanha do Dória, né? E Correto. O Cury acabou assumindo a posição dele. Né? Exatamente. A prerrogativa da indicação é do governador do estado, e o Rodrigo Garcia poderia nomear agora o presidente, o superintendente do Sebrae, mas por um gesto da boa política, de respeito, ele não o fez e deixou para o Tarcísio indicar. Então o Vignoli, ele não será o provavelmente não, acho Sebrae. difícil. Está fora. Acho difícil. Será uma indicação do próprio governador. 8 horas do e 19 do minutos. Você está aqui no Café com Política. O Toninho, né, que é proprietário da Minigráfica, mandou um abraço aqui, Carlinhos. O Bauru precisa de você na política. Seu trabalho é excelente, um exemplo de ser humano. Está aqui o Toninho mandando um abraço para você. Um abraço, Toninho, amigo. Aliás, se o Toninho está dizendo que Bauru precisa de gente como ele na política, agora eu ia fazer esse recorte agora. E aí, Carlinhos? 2 anos, o Kleber vem aqui insistindo corretamente que uma campanha não pode ser mais aquela de 90 dias antes, né, Kleber? Como é que é? Tem que começar já, né? Já, tem que iniciar já, fazendo relacionamento, ouvindo a cidade, ouvindo as forças, montando composições, né? Então, a campanha permanente é o que se usa nesse momento. Não tem outro jeito mais, principalmente depois das redes sociais que abriram oportunidades para a voz da população. Permanente. Então eu vou assim, para não ser direto com ele, eu vou falar, e aí, Carlinhos, topa ser candidato a prefeito de Bauru? Cafiel, é o seguinte, você uma eleição majoritária, né, prefeito, governador, presidente, você não é candidato de você mesmo. Vereador, deputado estadual, deputado federal, aí você pode ser candidato de senador si mesmo. Entraria também na primeira. Meio termo. Relativamente, né? Os senadores normalmente eles vão a reboque do vencedor. Foi assim com o meu amigo Luizio Nunes com o Serra, foi assim agora com o astronauta, com o Tarcísio e Bolsonaro, né? Eleição para vereador, se eu quiser ser vereador, eu vou lá, registro minha candidatura, chamo meus amigos, contrato aí umas lideranças e saio e me elejo. Ou não, mas eu posso ser candidato de mim mesmo. Para prefeito, não. Prefeito, você tem que ser um candidato de grupos, né? Das forças da cidade. Então é assim, eu sou bauruense, eu amo minha cidade, nasci aqui, meus pais são bauruenses, meus filhos são bauruenses, e Bauru precisa de pessoas, de prefeitos que pensem na cidade, não pensem nas suas carreiras políticas, tá? Os últimos prefeitos que pensaram na cidade, no bem da cidade, de uma forma assim desprovida, foram Franciscato, Edmundo, Kobe e Sbeggen. Os outros, com exceção do meu amigo Tuga, que queimou o cacife político dele para deixar a prefeitura absolutamente em ordem. Um rito de passagem. Para o Rodrigo Agostinho depois fazer
o grande asfalto da cidade, que o Rodrigo Agostinho só fez um primeiro governo muito bom, graças ao Tuga, que deixou milhões em caixa, né? Fez um governo extremamente austero. Teve a PEC também da infraestrutura, né? Bom, fora esses 3 que eu citei, todos... Falei PEC, não, PAC. Fora esses 3, todos, sem exceção, estavam lá por carreira política, por vaidade, por dinheiro, não estavam preocupados com a cidade. Eles estavam preocupados com o que eles iam fazer depois, ou o que eles estavam fazendo na hora. Só. Isso, pode abrir o nome de qualquer um aqui. Sim. É a verdade. Quem estava preocupado com a cidade? Efetivamente com a cidade? Sem a pretensão, olha, eu quero a reeleição, então eu não posso fazer isso, eu não posso desagradar aquele, eu vou lançar o meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe para ser deputado. Não, eu tô saindo candidato agora para ser candidato depois a deputado. Você pega aí 30 e tantos candidatos a vereador em Bauru, a maioria fazendo campanha, pré-campanha para prefeito ou próprio para campanha para vereador. Quem está preocupado com a cidade? Quem abre mão da sua vida particular para ir lá e realmente pensar na cidade? Por quê? E ser prefeito para receber todo mundo, ficar postando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fique com Deus, eu estou aqui soltando o asfalto na rua tal. Não é isso que Bauru precisa. Bauru precisa de alguém que pense a cidade. Fale hoje quem pensa no governo municipal, no atual. Quem pensa a cidade? Quem pensa no futuro da cidade? Cabeça pensante no governo. A última cabeça pensante que nós tivemos em Bauru foi Jurandir Bueno Filho. E existem projetos até hoje que estão sendo pensados, executados, que ele lá atrás fez. Sim. Então, o que eu defendo? Eu posso ser candidato? Posso sim, se as pessoas quiserem. Eu não tenho essa vaidade. Carro, motorista, secretária, sair no jornal, né? Ser entrevistado pela rádio, né? Sair no Jornal da Cidade. Eu já tive isso, eu não preciso mais. Graças a Deus eu não preciso mais. Entendeu? Agora, a cidade precisa de gente daqui que entenda a cidade e se disponha a se dedicar ao bem da cidade. Que a gente não vê isso hoje, né? Com todo respeito à atual prefeita, ela saiu candidata, na época, todo mundo sabia, era uma pré-candidatura para deputado federal. Sim, que era o no desejo colo dela. E olha, eu não tiro o direito de... Todo mundo tem direito de ser candidato, de ocupar o cargo público. Eu não tiro esse direito. É uma pessoa, assim, extremamente... Está trabalhando, fazendo o trabalho dela, tentando fazer do jeito que ela entende. Está tudo certo, é um direito de todo mundo. Só que, assim, ela se elegeu num acaso político. Perfeito. Né? Bom, vamos lá. Não. Só para a gente fechar contigo, então a gente pode dizer que dentro do que você colocou, você seria um pré-candidato se houver uma junção de forças para um apoio da maturação dessa candidatura. Sim. Nesse aspecto, sim. Sim, minha resposta é sim. Furo dado aqui. Tá vendo? E é um nome muito importante para estar agora nas discussões daqui para frente. Perfeito. Olha a competência que ele demonstrou nessa hora, pequena até, mas que... Estamos em cima da hora, Jabur, rapidinho. Dia 12 agora, importante votação, movimento aí na cidade para esse negócio do número de vereadores não aumentar de 17 para 21, né? Mais uma chance aí do bauruense se posicionar. Ficou meio passivo no meio da Copa do Mundo, ninguém se manifestou em nada, né? É isso que chamou mais atenção até do que o mérito desses projetos em si, né? Do aumento de salário e também do aumento do número de cadeiras na Câmara. Mas no caso das cadeiras, nós temos uma votação em segundo turno ainda, né? Como manda a lei orgânica. E uma chance aí para quem ainda quer se manifestar, quer se mobilizar para tentar evitar isso se não concordar. Perfeito. E em relação à Câmara Municipal, Júnior Rodrigues de um lado, Bira e Berreal do outro, é isso? Sim, a bola tá mais com a situação hoje. O Júnior é o nome expoente nessa faixa aí, nessa metade da Câmara, né? Mas a oposição tenta se unir, tenta achar um ponto em comum ali, um nome que consiga unificar e brigar com a situação. Kleber, acontece alguma coisa em nível Brasil daqui até dezembro ou posse do Lula garantida? Eu acredito que o que vai continuar acontecendo são manifestações ainda esporádicas, mas não vejo nenhuma mudança no cenário, não. A expectativa agora é o novo governo, realmente. Carlos Braga, obrigado por estar conosco aqui. Certamente a gente volta a conversar com você aí, nossos programas semanais. Precisa sempre de uma luz da política, é importante a sua presença. Muito obrigado, mas eu quero deixar o registro aqui rapidinho da Câmara Municipal. Um absurdo
elevar o número de vereadores de 17 para 21, como também é um absurdo o vereador receber salário em Bauru, para ir um dia da sessão lá. Vereador não é emprego, vereador é função, é a sua dedicação para a cidade. É um absurdo o vereador receber salário, e mais absurdo ainda é aumentar de 17 para 21. É a minha posição como cidadão e como político. Perfeito. Muito obrigado. Esse é o Café com Política, Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Guizar, eu, Reinaldo Café, e hoje recebemos aqui Carlos Braga, ex-deputado estadual, advogado e presidente do PP. Muito bem, 8h27, vamos então para um rápido intervalo comercial e na sequência o Evair de Húngaro Dundum para comandar o túnel do tempo. Até segunda, tchau, tchau.